Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para a gente continuar com as nossas aulas. Estamos entrando aí na nossa quarta semana de videoaulas. Finalizamos um conteúdo na semana anterior. Apenas antes de começar com o nosso próximo assunto de hoje, eu gostaria de dar um recado a todos em relação ao conteúdo dos bimestres, ok? Na semana passada, nós finalizamos falando sobre avaliação de membranas fetais no pós-parto de éguas. E esse conteúdo, assim como consta no plano de ensino mesmo, ele seria dado até o segundo bimestre de vocês. Então, a partir desse momento, a partir de agora, o conteúdo a ser dado de hoje em diante corresponde a conteúdo do terceiro e do quarto bimestre. Como vocês possuem um calendário diferenciado, né, vocês terão, né, como conteúdo da primeira prova os 2 primeiros bimestres e o conteúdo da segunda prova seria os 2 últimos bimestres. Então, finalizamos o conteúdo do primeiro e do segundo bimestre na semana anterior com a avaliação placentária. E a partir de hoje nós começaremos um novo conteúdo referente ao terceiro bimestre, ok? Então, para a gente começar a falar sobre esse novo conteúdo, eu trouxe aqui 3 situações distintas, 3 casos clínicos. Nós temos como um primeiro caso clínico, para a gente compreender a importância desse conteúdo que eu vou falar com vocês, né, uma situação onde eu vejo um animal gestante, aí no caso era uma fêmea gestante, a gente está na disciplina de obstetrícia, a gente sabe que a gente vai lidar com essas situações principalmente. Então, aqui a gente tem uma égua em trabalho de parto, há mais de 12 horas, né, histórico de estar tentando parir esse potro há mais de 12 horas, em decúbito lateral permanente, um quadro de sudorese que é visível aqui, né, pela imagem mesmo, alteração de nível de consciência, demonstrando sinais de exaustão, né, devido a todo esse tempo que ela está tentando expulsar esse feto. A gente sabe, né, a partir de agora a gente já sabe que não é normal para ela, né? Ela tem suas fases do parto, toda fêmea tem suas fases do parto. Essas fases devem ser atingidas num tempo ideal. Caso contrário, ela vai ter um distúrbio no processo de parição, né, chamado de distocia, que nós vamos ver a partir desse momento, terceiro, quarto bimestre, nós vamos comentar muito sobre esses processos patológicos, já que a gente já viu tudo o que é normal diante desses casos. Aqui em específico, é o caso de um animal com uma dificuldade na dilatação do canal do parto, uma dificuldade na dilatação de vulva e posicionamento fetal errôneo, no qual a gente teve que fazer uma intervenção. Mas para a gente chegar nesse diagnóstico, para a gente chegar na melhor intervenção, se é cirúrgica, se é conservativa, esse exame clínico inicial é extremamente importante a nível de eu coletar dados sobre a gravidade do caso e a minha intervenção nessa situação. Assim como nesse caso, tem outros casos também, como nesse outro que atendemos esse ano, de uma vaca gestante em terço médio de gestação, que entrou em trabalho de parto, não, perdão, mas ela entrou num distúrbio patológico aí oriundo do processo gestacional, né, o qual a gente observa o prolapso uterino dessa fêmea, devido à gestação mesmo, uma das situações que podem acontecer, principalmente em animais mais idosos, em animais que têm problemas mesmo, que têm mais predisposição a essa situação, seria esse caso. Né? Então, a abordagem inicial, o reconhecimento de que isso se trata de uma fêmea gestante, até porque existem situações que isso não acontece só em fêmeas gestantes, isso acontece também em fêmeas vazias, mas eu compreender que é uma fêmea gestante, que o meu exame, né, e a minha intervenção vai determinar o salvamento da vida desses animais, né, tanto do feto quanto da mãe. Então, a melhor intervenção possível só pode ser dada diante de toda essa abordagem inicial que a gente faz no atendimento frente a esses casos clínicos. Outra situação, terceiro e último caso, para a gente realmente pegar a importância, seria uma situação de trabalhos de partos demorados, como a gente já viu no primeiro momento, no primeiro caso, e esse caso também é de uma cadela atendida por nós no hospital, né, que a gente vê, observa sinais de desconforto que ela apresentava, e isso se manteve por horas, sem que ela expulsasse nenhum feto, né, a nível da gente conseguir determinar a intervenção cirúrgica que foi preciso no caso dela,
a partir desse acompanhamento e a partir do exame que a gente faz nesse animal. Ou seja, a conclusão que a gente chega diante de todos esses casos que eu quis mostrar para vocês aqui bem brevemente, sem querer me aprofundar, é que o exame obstétrico, eu saber realizar o exame da forma correta e da melhor forma possível em fêmeas gestantes, em mães que estão próximas a parir ou que estão me apresentando naquele momento da gestação algum problema, é a melhor forma de eu determinar a intervenção. Então, antes da gente querer, né, intervir no parto distóxico, em alguma patologia, é extremamente importante eu determinar a gravidade do caso e essa necessidade de intervenção ou não nessas situações, não só nessas, mas em várias outras situações que a gente vai saber reconhecer a partir da execução desse exame obstétrico. Portanto, nossa aula de hoje seria sobre esse assunto, o exame obstétrico do parto. Todas as fêmeas gestantes, né, estando ou não em trabalho de parto, estando ou não com algum problema, elas necessitariam de um acompanhamento obstétrico, né, a nível de eu identificar sinais precoces de algum problema, ou a nível de identificar algum distúrbio reprodutivo que ela possa estar tendo naquele momento. Então é muito importante o exame obstétrico. Às vezes, na euforia do momento, na ansiedade do momento de eu querer provar para aquele proprietário, ou querer, né, salvar a vida daquele animal o quanto antes, eu me esqueço de uma etapa extremamente importante e crucial para eu realmente conseguir salvar a vida e realmente conseguir demonstrar o meu serviço de qualidade para aquele proprietário, que é o exame obstétrico. Então, antes de eu tomar uma atitude frente ao caso, eu preciso pelo menos fazer um exame básico, um exame clínico geral básico nessa fêmea, coletar parâmetros e testar, avaliar, colocar dentro de uma planilha, né, qual é a gravidade daquele caso, qual é a necessidade de intervenção, eu preciso intervir, eu não preciso intervir, qual é a intervenção? É uma intervenção a nível conservativo? É uma intervenção a nível cirúrgico? Somente a partir desse exame que a gente vai conseguir responder todas essas perguntas e fazer aí uma avaliação correta daquela fêmea que está em trabalho de parto, geralmente, né, que é quando a gente mais executa o exame obstétrico, ou mesmo não estando em trabalho de parto, estando gestante apenas. Sobre o nosso assunto de hoje, então, vamos comentar aí sobre a importância. Como vocês viram, basicamente eu já relatei aqui para vocês a importância sobre esse assunto, sobre execução do exame obstétrico, né, diante de todos esses casos e muitos outros que virão. Vamos aprender a executar o exame obstétrico. Então, o exame obstétrico ele tem que ser feito em etapas, tá? São cerca de 9 etapas que nós temos que cumprir e tê-las em mente. Nada mais é do que uma abordagem semiológica. Só que é uma abordagem semiológica obstétrica, voltada à fêmea gestante, tá? Não é uma abordagem semiológica apenas de extrato reprodutor, não. É uma abordagem específica de fêmeas gestantes, fêmeas que estão em trabalho de parto. Por isso que a gente traz esse assunto agora, aqui, nesse momento, depois da gente já ter falado tudo o que a gente falou até o momento, que diz respeito às normalidades. E aí, por fim, a gente vai começar a entrar no critério de necessidade ou não de intervenção ao parto, né? E aí, intervenções ao parto, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, vai ser um outro assunto de uma próxima aula nossa, né? Nesse momento, o meu objetivo é examinar a fêmea e determinar se vai ser preciso ou não intervir. E se precisar intervir, aí a gente vai aprender as intervenções em umas próximas aulas que a gente for conversando aí, com o passar dos dias. Bom, então em relação à importância, vocês já sabem, já falei para vocês, já coloquei para vocês, né, a situação, né, desses casos clínicos, a compreensão sobre os processos básicos que nós conversamos em sala de aula e também aqui através das videoaulas, a respeito da necessidade, da compreensão, do entendimento sobre todos esses fatores aqui. Eu saber, né, o local correto, onde eu tenho que intervir, como eu tenho que intervir, o conhecimento sobre anatomia, sobre fisiologia de parto, sobre fisiologia de gestação, a gestação propriamente dita,
o processo de parto normal, né, e também o processo de pós-parto, esse conhecimento aqui foi passado a vocês através desses diversos assuntos que nós abordamos em sala e também através daqui, né? E vocês já sabem reconhecer todas as normalidades, tudo o que é normal em situações, né? Desde o momento em que há a fecundação até o momento que aquele indivíduo ele é gestado, aí ele vai ser parido e depois o pós-parto. Então, tudo o que é normal já foi passado para vocês. Nesse exato momento, né, a partir dessa aula, ela é o divisor de águas entre a gente reconhecer o que é normal do anormal. Então, o que é normal, nós já sabemos reconhecer, porque nós já aprendemos até agora. A gente vai identificar agora as anormalidades nesses próximos 2 bimestres que nós temos de conversa aí, diante do exame que a gente vai aprender a fazer então hoje, tá? Vamos começar a fazer esse exame, então, né? O exame, como eu disse para vocês, ele é baseado aí em 9 etapas. Essas 9 etapas, elas são feitas passo a passo, né? Algumas em conjunto, outras em separado, mas o que vai determinar aí a maneira como eu vou fazer esse exame é a gravidade do caso, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem lá a identificação do animal, vamos comentar sobre esse fato, vamos falar sobre a anamnese obstétrica, como que ela é importante, o que eu tenho que fazer nessa etapa. Vamos aprender a avaliar uma fêmea que está em processo de parição ou uma fêmea em gestação, tá? O exame físico geral dessa fêmea é importante. Existem parâmetros alterados que as fêmeas gestantes trazem com elas e que eu preciso ter em mente para não me assustar na hora de avaliar elas. Depois a gente vai se aprofundar no nosso exame obstétrico, fazendo exame externo específico, e em seguida a gente parte para o exame interno específico das mais diferentes espécies, né? Lembrando, a gente tem animais de pequeno porte, a gente tem animais de grande porte que necessitam de uma intervenção diferente, né, no momento do exame obstétrico. Depois que a gente fez, né, aprendeu a fazer toda essa primeira abordagem, a gente consegue estabelecer um possível diagnóstico. Diante desse caso, um prognóstico também para aquela fêmea pode ser dado, né, um prognóstico mal, reservado ou bom, para eu ver a sua chance de sobrevivência, assim como a chance de sobrevivência dos filhotes, do recém-nascido, do indivíduo lá dentro dela. Eu consigo estabelecer o melhor tratamento conservativo ou cirúrgico, até o sacrifício em algum momento desse tipo vai ter que ser levado em consideração, dependendo da gravidade do caso. Vamos aprender a avaliar essa situação para eu, né, colocar aí nas minhas opções de intervenções o que vai ser melhor para aquela fêmea naquele momento. E não tão menos importante, vamos também ter que fazer um exame pós-parto. Nas fêmeas que pariram e que eu tive que fazer um acompanhamento obstétrico, eu não posso apenas fazer o exame, intervir e virar minhas costas e ir embora, beleza, salvei a vida dos animais, viro as costas e vou embora, e esqueço que o processo de pós-parto, como vocês viram numa aula anterior de puerpério, ele é extremamente importante para a saúde daquela mãe e para a saúde do recém-nascido. Então, faz parte também do exame obstétrico o acompanhamento pós-parto. Também vamos aprender a fazer essa última etapa aí para fechar o nosso ciclo de acompanhamento obstétrico daquela fêmea e prover a ela, né, o melhor acompanhamento possível diante daqueles casos ali que requer esse acompanhamento.